Olá, no Condecast de hoje nós vamos falar sobre política. Converso com um veteraníssimo da política capixaba. Ele começou como vereador, já foi senador por 3 mandatos e está senador. É Magno Malta que está aqui junto com a gente. Magno, muito obrigado pela sua presença. Vamos sentar, vamos conversar aí, porque tem muito assunto para rolar na política e também na sua história, né? Porque eu conheço um pouco sua história, que a gente já caminhou junto várias vezes. Mas, rapaz, você tem uma aptidão para a política, por quê? Não podemos negar. Em 92, vereador. 94, deputado estadual. 97, deputado federal. 2002, 2010, senador. 2018, você passou, ajudou na campanha do Bolsonaro. 2022, de novo, no Senado. Mas isso começou muito antes. Como é que era o Magno criança que ia para o comício lá para anunciar os políticos tradicionais? Rapaz, eu comecei, na verdade, com 13 anos de idade, e é muito interessante a sua pergunta, porque eu estava vindo agora de carro e mostrando para o pessoal um vídeo que eu recebi de um filho, ele hoje é procurador federal, do doutor Evandro Andrade, que era o candidato a prefeito em Itapetinga naquela época, né? Em que eu tinha 13 anos e fui realmente por conta de uma revolta. Era uma candidatura a prefeito e vereador e eu, então essa aqui é a minha câmera, né? Então eu vi um candidato a vereador enganando minha mãe, como acontece, né? O coração do homem é sempre o mesmo, né? Em todo lugar, todo tempo. E minha mãe, por ser uma mulher simples, uma mulher muito pobre e ganhava meio salário mínimo na prefeitura de Itapetinga, né, como merendeira e faxineira no mesmo prédio escolar, e eu morava num morro chamado Rolapote, e sem nenhum tipo de infraestrutura, sem nada e tal, e eles vão buscar essas pessoas no processo eleitoral. E ele estava na minha porta enganando minha mãe, dizendo que ele ia dar uma casa para ela e ia dar para ela escola particular para os filhos, que naquela época só tinham 2 onde estudavam os filhos fazendeiros, dos funcionários do Banco do Brasil, né, que ganhavam muito bem naquela época, e também os filhos dos médicos. Nós não tínhamos a menor chance, a mentira dele era muito grande. O mentiroso da política existe até hoje, nunca acabou, né? E tem mentiroso até na presidência da República, mas esse candidato estava mentindo lá para minha mãe e o olho dela brilhou, mulher pobre, sim. Só que eu era um menino, eu estava do lado, acabei de chegar da escola, estava com um caderninho na mão ainda, aquele caderninho só tinha um grampinho no meio, assim, se você tirasse uma página, desmontava o caderno. E aí eu falei assim, vem cá, quando é que você vai fazer isso aí? Você vai dar a casa para minha mãe agora? A gente vai para a escola agora? Ele falou, não, agora eu não posso. Mas que dia que vai ser? Ele falou, depois que eu ganhei a eleição. Eu falei, você vai roubar? Porque eu conheço você. Você tem uma quitanda, aqui fala quitanda, na Bahia fala venda. Você tem uma venda do lado da minha escola, onde eu estudo, né? Ali no Conjunto Educacional Dr. Guilherme Dias. Eu estudo lá e você vende banana e cachaça. Você não tem condição não, rapaz. Você está mentindo para minha mãe. Só que ele falou, dona Dadá, eu vou sair daqui porque eu não vou ouvir um menino me dizer desaforo e tal. Minha mãe falou, não, você vai ficar aqui, o senhor vai falar comigo, eu vou bater ele lá dentro. Me levou e me colocou lá dentro no quintal. As mães antigamente falavam com os dentes travados, né? Para poder dar esporro na gente. Não sai daqui, né? Ainda deu um beliscão no meu braço. Fique aqui, né? Eu fiquei sentado naquela pedra, que hoje está lá. A pedra existe, né? Assim, quando eu gravei meu primeiro LP, o segundo eu comprei a casa. E só tinha um recibozinho, porque era o candidato a prefeito, né, que era uma oligarquia, ele dividia os pedacinhos da fazenda dele e dava para o povo. Se ele ganhasse, o povo recebia um recibozinho. Se ele perdesse, tirava os barracos tudo de cima, né? E esse tinha um recibozinho, tinha uma casa e tal, que eu acabei, no meu segundo LP, comprando, né? E essa pedra onde eu fiquei sentado hoje, ela está em cima, fiz um memorial, porque é o memorial de onde minha mãe me botou, e eu saio dali e fui atrás de um candidato a prefeito chamado Evandro Andrade. Eu passei a ser orador principal da campanha. A partir dali, os carros de som anunciavam, era eu, né? Não tinha 2 comícios no mesmo dia, porque esvaziava, vinha tudo para cá, e virou um fenômeno regional. O fato é que o doutor Evandro, o pai dele, que não tinha chance, virou o prefeito. Virou eleição. É uma história bonita essa sua história na política, mas isso mostra que você está na política. Isso foi em que ano? Foi na década de 70, isso aí? Foi 70, tinha 13 anos. Quer dizer, você está desde 70 na política. E você já passou
por parlamento municipal, estadual, em 97 foi para a Câmara dos Deputados, está lá até hoje. O que você viu que mudou nesse tempo todo da política? Como você está vendo a política hoje em relação ao que a gente tinha atrás, depois que quando já teve lá o Collor, o Tancredo, vamos passar a partir daí? Como é que está hoje Brasília em relação ao que era antes? Houve um processo depurativo em que todos nós somos cristãos. Nós somos de um país que, a gente estava falando isso lá dentro, eu e você, nós somos de um país de uma cultura judaico-cristã, né? O Brasil já foi a maior nação católica do mundo, e é uma nação católica, de evangélicos, de espíritas, é um país que vela por princípios, e zela por princípios. Mas a política era uma coisa que as pessoas levavam assim, até nós mesmos que estávamos na política, a gente não sabia no fundo, o que essa gente queria, o que essa gente pensava. Havia uma mistura, que você tinha coligação para vereador, para deputado, para não sei o que e tal. Foi acontecendo um processo, eu já me vi como João Batista, quando começou essa onda de ideologia de gênero, eu estava no Senado, bati muita boca com o PSB, porque Hollenberg e Lídice da Mata e o PSB eram os que mais verbalizavam, né? Nessa época em que começou isso tudo, até o nosso atual governador estava senador, mas já vinha um processo depurando. O processo veio depurando por quê? Veja só, em 2000, naquela eleição de Collor com Lula, a gente conhecia um metalúrgico que gritava que ia acabar com os empresários, que o trabalhador era o trabalhador, o empresário era um desgraçado, quem gera emprego é um desgraçado, gera honra é um desgraçado, tal, foi. Disputou 3 eleições e perdeu. As 3 com a mesma coisa. Na quarta dele, essa é uma história que tem que se contar. Ele disse que só seria candidato se o Duda Mendonça, essa história tem que ficar gravada, fosse o marqueteiro dele. Mas eles não queriam o PT, porque Duda Mendonça era o marqueteiro de Paulo Maluf. E como é que o PT cresceu? O PT cresceu foi enfrentando o malufismo. Né? Malufismo, né? O PT é a favor do povo, malufismo, Maluf é ladrão, Maluf rouba, Maluf falou que bandido bom é bandido morto. Então, assim, aquela coisa toda que você conhece, toda essa história. E ele disse, não, só se eu tiver o Duda Mendonça. Eles tiveram que engolir para ele ser candidato. O Duda Mendonça pegou e criou um tipo. Esse tipo que o Duda Mendonça, o Lulinha Paz e Amor, que eu vim conhecer no segundo turno da campanha, porque eu votei em Garotinho no primeiro turno. O que o Duda Mendonça fez? Disse que fez o Lulinha Paz e Amor, acertou a barba dele todinha, pediu para não gritar, fez uma carta ao povo brasileiro e precisava de um vice que fosse católico, conservador, que fosse um empresário bem-sucedido. E eles encontraram quem? José de Alencar, que era do PL. Então, juntou José de Alencar, deu segurança ao mercado, e dizendo que a luta deles, agora veio, isso aqui é importante, seria contra a corrupção e a miséria. Não era contra a pobreza, contra a miséria. Miséria é demérito. Então o que acontece? Eles tinham aqui CUT, eles tinham PT, eles tinham a Força Sindical, veio depois, na época do Collor, que criou a Força Sindical, e mais os sindicatos, e mais nada. E a gritaria. O que acontece? Quando o Duda Mendonça vem e cria esse Lulinha Paz e Amor com essa carta ao povo brasileiro, o conservador católico, o conservador evangélico, o conservador cristão, quem não quer combater corrupção, gente, pelo amor de Deus, e combater miséria, todo mundo quer. Todo mundo se juntou e ele virou presidente. Por que eu estou falando isso? Porque foi assim que eu o conheci pelas mãos de um evangélico chamado Walter Pinheiro, que era deputado federal do PT, a Marina Silva, que era uma católica que se elegeu vindo lá do Acre, apoiada, e a primeira lei para calar as igrejas, chamada Lei do Silêncio, de autoria da senhora Marina Silva, que depois se dizia evangélica. Ali eu conheci. Apoiei Garotinho no primeiro turno, eu fui o único voto contra a coligação com o PT, mas no segundo turno, para combater a miséria e a corrupção, eu viajei o Brasil desatanizando Lula. Eu viajei o Brasil desatanizando Lula. Olha, quem não queria combater a corrupção? Mas, na verdade, não era isso. Nós estávamos sendo usados por falta de conhecimento do Brasil inteiro. O que nós estamos vivendo? É que houve uma depuração. Você tem um mundo que assimilou a cultura woke
que a cultura woke é a morte pela morte, a partir do nascituro. Nós somos o nascituro. Eu nasci, você nasceu, nós estamos aqui. Todas as defesas que eu faço é a partir do nascituro, é a partir do útero, é a partir da vida, é a partir da família. É a partir da propriedade privada. Eles são contra a propriedade privada. Eles são contra você se defender e defender a sua família. Eles podem andar com segurança armada, mas você não. Você tem que estar desarmado. Então o que é que o Brasil virou e o mundo? Eu sou como uma bicicleta que está parada aqui fora desse prédio e você também sem um cadeado. O vagabundo passa, não pensa 10 vezes, ele monta e leva. É isso que nós estamos vivendo na segurança pública. Mas se tivesse um cadeado, ele olharia para o cadeado e ia pensar 10 vezes antes de levar. Quer dizer, eu não tenho direito... Mais ou menos, né? Que aqui estão andando com um alicate desse tamanho que roubando... Já chegou a isso. Então, veja. Então, se eu saio... Quer dizer, existe hoje um consórcio, vamos falar do Brasil, um consórcio perverso que está do mesmo lado, onde tem o Supremo Tribunal Federal, onde tem esse governo que é uma rainha da Inglaterra, porque Lula foi tirado da cadeia por lavagem de dinheiro, por roubar o país, por escoar as riquezas do país, ele e os seus asseclas, que estão todos no poder novamente, todo mundo que delatou, que roubou o Brasil, Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão, todos eles delataram, roubaram tanto, e devolveram, assumiram, fizeram acordo de leniência, a empresa também roubou, devolve o que a empresa roubou. Eles destruíram tudo isso. O cara condenado, tirou da cadeia, tirou a condenação de todo mundo e os caras estão querendo o dinheiro roubado agora de volta. E eles estão todos dentro do poder operando. Onde eles eram donos da informação, hoje não são mais, não são, eu estou aqui com você, o que eu estou falando com você vai para a televisão, vai para as redes sociais, vai para o Facebook, vai para o Instagram. Isso dói muito. Então nós temos um imperialismo hoje aqui no Brasil ditatorial, comandado por um indivíduo, sabe, que nunca foi juiz na vida, chamado Alexandre de Moraes, que é um sujeito sanguinário, desalmado e que virou o CEO dessa cooperativa que até PCC e Comando Vermelho faz parte. O que você acha que levou a essa situação hoje, que o país está assim? A situação é que esse povo acordou, esse povo conservador acordou e descolou. Descobriu quem era. Eu descobri quem eles são. Eu descobri o que eles pensam. O que pensa o Foro de São Paulo? O que ocorre na nossa América Latina é toda uma operação do Foro de São Paulo, que os narcopartidos fazem parte disso. O narco Maduro, o narco país que é a Venezuela, que são os países onde o Foro de São Paulo opera e opera com as empresas com dinheiro do BNDES, com dinheiro do povo brasileiro. Mas olha só. Então o povo acordou. Veja bem, vai ali falar para uma mulher católica, uma senhora, eu sou evangélico, vou citar católico, que o Brasil hoje, o ministro chamado Alexandre de Moraes disse que uma criança com 9 semanas, eu acho, 6 semanas, ela pode tomar uma injeção letal, chamada acitolia fetal, e ela pode ser morta e tirada. E não é aborto, é um parto de alguém que morreu porque estava pronto para viver. Então isso pode no Brasil, é a Suprema Corte do Brasil que legaliza a droga. É a Suprema Corte do Brasil que você passa 2, 3 anos discutindo um projeto importante para o país, passa pelas 2 casas e ele dá uma canetada, diz é inconstitucional, dá 17 anos de cadeia para uma pessoa que quebrou uma vidraça ou que não quebrou, estava presente lá. Bom, Chiquinho Brazão, ninguém falou mais em Marielle. O mandante da morte de Marielle agora foi para casa porque estava doente. O Clezão não podia ir para casa porque estava doente, foi preso dia 8 sem fazer nada e morreu dentro das vistas do Estado. Então, as redes sociais, essa estrutura linda que você me mostrou, dos streams, eu vou entregar ele logo aqui, viu gente? Uns streams que ele está montando e que certamente é um orgulho que eu vi aqui, porque eu conheço no Brasil inteiro o que ele está fazendo, preparando para o Espírito Santo, é um orgulho. Acabou revelando as vísceras dessa gente. Todo mundo conhece todo mundo sabe que é todo mundo. Vem cá, é normal um ministro do Supremo Tribunal Federal pegar um avião da FAB, paga com seu dinheiro para ir assistir o jogo do Corinthians? É normal? Então é o seguinte, nós estamos vivendo em 2 situações em que um povo dormia enquanto o outro operava. O problema é que os que operavam não esperavam que os que estavam dormindo acordassem. Agora, eles acordaram. Magno, nós tivemos em 2018 a ascensão do Bolsonaro ao poder. Bolsonaro ficou 4 anos e ele comprou ao meu ver, ele comprou umas brigas que levaram à situação que nós estamos vendo hoje, que foi o retorno do Lula, porque o Lula estava preso. O Supremo soltou. Soltou. Agora, não foi porque o Bolsonaro comprou algumas lutas que ele devia ter comprado de forma diferente, fazendo aqui uma avaliação, por exemplo,
Quando ele se elegeu, o filho dele disse que com um jipe, um sargento, ele fechava o Supremo. Ele falou isso. E depois ele disse que ia fechar a Rede Globo, que era o maior canal de comunicação que tinha com o Brasil. Eu, ao meu ver, que eu sou humildemente olhando aqui, observando, acho que ele comprou algumas brigas que ele podia ter comprado de outras formas, que talvez não tivesse nos levado à situação que nós estamos hoje. Veja bem, se Bolsonaro não tivesse comprado essa briga, ele teria se vendido para o sistema. E o povo não votou num Bolsonaro, esse povo que ama Bolsonaro o ama pela coragem de enfrentar o sistema. O sistema ficou chateado. Já viu esses filhos rebeldes que quer fazer o que quer, sabe? Você faz tudo pelo filho, vê os dentinhos dele nascer, meu filho bonitinho, leva para o parque e dá tudo para o menino que quer no Natal, no aniversário. E depois ele vai para a faculdade, ele fica rebelde, ele bate a porta, fala que você não manda mais na vida dele e aquela coisa. O sistema encontrou um rebelde que fala, não é desse jeito, eu não vou, eu não quero. Agora, para mim, quando ele mandou o Bolsonaro não nomear o Ramagem, o superintendente-geral, diretor-geral da Polícia Federal, ali ele tinha que ter metido o pé e nomeado o Ramagem, porque é polícia de Estado, não é do Judiciário. Ali eles criaram um ódio coletivo, sabendo, nós estamos na frente de um cara que está nos enfrentando, nos desafiando. O Brasil já estava todo tomado, todo cheio de metástase, onde eles comandam e mandam em tudo. Agora estão mandando até na CBF. Gilmar Mendes agora manda na CBF. A CBF amigo, a política sempre mandou onde nós lá, chegamos. Né? Então, veja, a política, não, mas um ministro supremo, então cada ministro é um, tem 11 Constituição, a Constituição não vale nada. Então, muito pelo contrário, se Bolsonaro tivesse se calado, levantado a voz, tem umas pessoas que falam, ele errou, ele devia ter se vacinado. Vacinado? Botar essa imundície, esse crime dentro do seu próprio corpo, que eles fizeram as pessoas fazer, está provado que é um veneno, era realmente o establishment querendo matar metade da população e enriquecer a indústria farmacêutica no mundo. Por que a Pfizer, logo em seguida, ela comprou todas as outras empresas que fabricam anticoagulante? Eu levei para a tribuna do Senado, porque o povo do Espírito Santo mandou, eu fui para a tribuna do Senado e eu dizia o que eu ia fazer. Eu levei todas as bulas de vacina, dessa grossura cada bula, da Pfizer, da Johnson, toda. Abri e começava a ler, e dava uma parte para os senadores da CPI do Covid. Eu dou uma parte aí para os senhores. Algum dos cientistas, porque eles são cientistas, né, aqueles senadores, algum dos cientistas que é minha parte A, estou muito cabeça baixa. Você sabe o que a bula fala? Nem é bom falar. A bula diz assim, ó, Covid, ao tomar, poderá acontecer, você terá novamente, taquicardia, parada cardíaca, AVC, trombose, embolia pulmonar, e aí lá vai. Você já percebeu o número de pessoas cancerosas a partir desse advento? Cresceu mais de 50% no mundo, entre 18 anos a 60 anos de idade, o número de pessoas cancerosas, morte súbita. Você já viu o número de pessoas que vivem tomando anticoagulante todo dia com medo? Porque as pessoas foram colocadas debaixo de um pânico. Qual é o interesse de um espectro político de matar a população? Qual o interesse disso? Isso é demoníaco, isso é espiritual. É por isso que eu digo, a nossa luta nesse país é espiritual. E Paulo dizia antes, não é contra carne nem sangue, mas contra potestades. A nossa luta, você acha que Alexandre de Moraes, aquilo ali é uma entidade de alta patente, dentro de uma mente psicopata. Mas e agora? O que você acha que nós podemos fazer já dentro dessa visão? Orar. Deus não vai deixar esse país sucumbir. Acredite nisso, creia nisso. Deus não vai deixar esse país sucumbir. Agora, o que nós não podemos é estar elegendo frouxo, sabe? Eu ia falar um outro termo aqui. Nós não podemos estar elegendo gente porque mandou dinheiro para asfaltar uma rua, porque mandou o dinheiro para calçar um bairro. Ele não fez nada demais. O dinheiro que voltou para Guarapari, que voltou para Ponto Belo, que voltou para São Mateus, que voltou para Vila Velha, é dinheiro de imposto que é cobrado aqui e obrigado a voltar. Nenhum deputado, nenhum senador nunca fez nada do seu próprio bolso para nenhum município. Por isso que quando o processo eleitoral chega, eles falam, Magno Malta nunca fez nada pelo Espírito Santo. As duas maiores obras estruturantes do Espírito Santo, eu sou o autor. Você sabe quem é o autor do Contorno do Mestre Álvaro? Sou eu. A obra mais estruturante do Porto de Vitória, sabe quem é o autor?
Sou eu, mas eu nunca saí cantando por aí. Ah, mandei 1 milhão, mandei 900 mil, mandei 200 mil para Guarapari, mandei isso e aquilo e tal. Aliás, sempre fiz isso, nunca vim e nunca fui em ordem de serviço e nem inauguração de obra e nunca irei. Eu tenho 2 vereadores do meu partido, né, que inclusive estão aqui no estúdio, o Vinicinho aqui e o nosso Tiago, do Casal Policial, e que vão vir tudo através deles, através do partido. Esse município merece, esse é um dos municípios mais citados pelas pessoas comigo no Brasil, né? Quando fala de turismo, quando me vê, Magno Malta, bater uma foto com você, você é do Espírito Santo, e aquela praia, ele sempre fala da areia monazítica, uma coisa que está na cabeça do povo brasileiro. Então, amigo, o que acontece é que o país depurou, 2026, nós não vamos ficar debaixo dos pés de um Supremo. Hoje nós não temos 3 poderes. Aí é que está a questão. Nós temos um, ousado, atrevido. Alexandre de Moraes falou que se o X existisse na época do nazismo, teriam alcançado o mundo. Mas nós damos graças a Deus pelo X. Porque se não fosse o X, nós já teríamos o nosso Idi Amin Dada, o nosso Nero, o nosso Calígula, que é Alexandre de Moraes, que é quem manda nesse país. Eles se juntaram. Você acha que a eleição de 2026 pode mudar esse cenário? Eu acho que se o povo souber colocar no Senado quem ama o Brasil e tem sangue no olho. Não adianta você falar que eu amo o Brasil, tudo bem, eu até acredito. Lá está cheio de senador que gera emprego, gera honra, tem um monte que são ricos, que são do agronegócio, sabe, que exporta, que dá emprego, que dá tudo. Mas na hora que o Brasil precisa que ele grite e diga, olha, nós temos que impeachment esse cara, nós temos que impeachment Alexandre de Moraes, nós temos que impeachment Gilmar Mendes. Você está 18 anos no Senado. Pô, como é que você está vendo lá o Senado agora? Você acha que o Senado está morto, está abafado? Assim, o você Senado passou tem um presidente, 18 anos, você tem uma história grande lá. Eu sei. O Senado, você tem um monte com medo, pronto. Você tem um monte com medo, se borrando, com medo de Alexandre. Cara, no dia que eu tiver medo de um macho, eu tenho que ser internado ou alguém tirar minha vida. Os caras com medo do cara, com medo de Alexandre de Moraes. Outros estão com rabo sujo, desculpa o termo, lá no Senado, certo? Não tem o que falar mesmo, porque o dossiê está na mão de Alexandre de Moraes e na mão dos outros também. Certo? E você tem meia dúzia que grita em nome de uma população brasileira. Agora, se nós tivermos 41 senadores com coragem, destemidos, sem amor pela própria vida, porque sem liberdade não dá para viver, sabe? Nós estamos diante de um quadro, nós estamos pedindo anistia para quem não cometeu o crime. E para quem que nós estamos pedindo? Nós estamos pedindo anistia para quem cometeu o crime de sangue, quem sequestrou, quem matou, quem roubou o banco, foi para o exílio e foram anistiados. E agora estão negando anistia para quem nunca cometeu o crime. Olha que país nós estamos vivendo. Você acha que é o voto para o Senado? Porque o voto para o Senado, muitas vezes ele passa como um voto, vamos votar para o Senado. Besteira. Sem importância. Você acha que o voto para o Senado é importante, mais importante que para a Câmara? Porque muitas vezes o senador, você vai votar é o último voto que o cara escolhe, né? Ele escolhe lá o deputado estadual, porque está pertinho dele, o federal, porque vai para Brasília, o governador, porque é o governador, e o senador, o senador. Eles têm que saber o seguinte, dos 3 poderes, o que mais tem poder é o Senado. Porque é a Casa da Federação, e tudo passa pela Casa da Federação, você sabe disso. Todo mundo que vai para qualquer Tribunal Superior, ou não passa por lá, essa batinada. Quem vai para as agências de controle, as concessões, tudo passa pela Casa da Federação. E tudo que é votado na Casa do Povo, que é a Câmara, ele vem para a Casa Revisora, que é o Senado, né? E onde começa-se um projeto, se encerra, vai numa casa e volta para outra casa. A importância do Senado é que só o Senado pode com o Supremo. Porque eles são sabatinados por nós, aprovados ou não por nós. A indicação é do presidente. O Senado pode caçar Pode caçar e deve. Mas quem dá início ao processo para botar em votação é o presidente. Agora, o que você espera de Rodrigo Pacheco, que Minas Gerais mandou para lá? Rodrigo Pacheco virou eu não quero nem falar o termo, sabe, dessa ditadura, desse povo, que na verdade eles são. E quem se mete com eles vai ser usado. Vai passar para a história como uma nódoa de traidor. Ele foi eleito com o povo conservador de Minas Gerais. Ele foi eleito na onda verde e amarela do povo de Minas Gerais para não deixar Dilma ganhar a eleição. Ele chegou lá, se juntou ao sistema.
e segurou tudo. Se hoje o Brasil está passando pelo que está passando, a culpa é do Senado. O que Alexandre de Moraes está fazendo, a culpa é do Senado, que podia já ter impeachmentado esse cidadão. Há uma possibilidade de você ser candidato ou você vai andar junto com quem esse grupo indicar, que certamente o PL vai estar ligado diretamente ao grupo conservador? Sim, nacionalmente, né, é uma aliança do PP com o PL, com republicanos e nacionalmente conversando, o Ciro com o presidente Bolsonaro, com o Valdemar e também o republicanos do Tarcísio, conversando com o Tarcísio. Certamente esse bloco deve andar junto, se outros vierem, mas esse, na verdade, é o bloco onde nós vamos estar juntos, até porque essa é uma luta, a nossa luta, essa nossa guerra será para desafiar a esquerda do poder. E aqui é um governo de esquerda, nós temos que desafiar a esquerda do poder, então nós temos que nos juntar, né? Agora, essa pergunta muita gente já me fez, se eu percebo, assim, que há uma chance de que a esquerda e seu grupo vai se manter no poder, assim, se for para ir para o sacrifício, para impedi-los de ir para o poder, eu não tenho dificuldade de ser candidato a governador. Não tenho dificuldade pelo Brasil, pelo Espírito Santo. Agora, essa discussão sobre governadores, chapa de deputados federais, estaduais, fica com a executiva estadual junto com o nosso presidente nacional, Valdemar, e a questão do Senado, a indicação é do presidente da República, do Jair Bolsonaro. Então, Jair Bolsonaro tem uma ideia na cabeça, em alguns estados, ele vai apoiar o candidato do PL e vai apoiar um candidato do centro, né? Exatamente por causa dessa aliança nacional que vamos fazer, que eles estão construindo, não é? Agora, nós vamos cumprir o nosso papel, tenho plena certeza que nós vamos fazer um número significativo de deputados federais, deputados estaduais, trabalhamos para isso, fizemos 2024 pensando em 26, 2024, ninguém entendia a estratégia do PL, não precisa entender, faça a sua estratégia e deixa eu fazer a minha. A nossa é essa, nós vamos trabalhar 2024 para 2026 e em 2026 nós já sabemos que temos uma chapa forte para federal e agora é correr, né? Porque fica todo mundo por trás tentando desfiliar as pessoas, né? Aquelas jogadas que são sujíssimas, né? Que são feitas nas madrugadas, debaixo dos esgotos, tentando desfiliar as pessoas e filiar no outro partido, oferecendo mundos e fundos. Agora, o partido tem chapa, tem gente sobrando para deputado estadual, para deputado federal. Nós temos de volta o nosso deputado federal gigante, Gilvan Federal, que é um pitbull de verdade, que tem convicções, que não treme, que não se acovarda. Ele resolveu, depois de 2 anos de campanha para o Senado, ele volta para ser deputado federal, vai repetir o mandato dele de deputado federal, não tenho dúvida de que será votado, muito bem votado, e certamente vai arrastar aí mais uns 2. Eu tenho consciência que nós podemos fazer pelo menos 3 deputados federais, aí uns 7 a 8 deputados estaduais, e vamos ter a nossa chapa de senador, conforme a orientação do presidente Bolsonaro. Tá aí, então, olha, conversei aqui com o senador Magno Malta. Tinha tempo que eu não encontrava com você, foi muito bom conversar contigo. Vou deixar aqui uma caneca do Condecast para você lembrar da nossa entrevista aqui e dizer que falamos sobre vários assuntos, vários temas, que esse Condecast vai dar um monte de recorte bom para a gente colocar nas redes sociais também e apresentar aqui na TV Guarapari. Agradecer a sua presença, toda a sua equipe que está aqui e dizer que o Condecast volta no próximo sábado, inédito, 7 da noite, aqui na TV Guarapari e em todas as nossas redes sociais. A gente se encontra lá.